Uma das dores do médico que tem um consultório ou uma clínica é muito a dor da secretária, que é a pessoa que fica lá no atendimento, agendando consultas, vendendo programas, protocolos de tratamento. E existem algumas dores, por exemplo, muitas vezes é difícil achar uma secretária boa e o médico muitas vezes não tem tempo para recrutar e treinar essa secretária. E mesmo que ele ache e que ele treine, que essa secretária seja boa, ela tem uma carga horária de trabalho limitada e, às vezes, se o paciente quiser agendar uma consulta fora do horário comercial, de noite, madrugada, final de semana, ele não consegue. Então, de que forma você vê a inteligência artificial ajudando o médico nesse cenário de dificuldades, por exemplo, no cenário de clínicas e consultórios? Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 36 do PodPés. Esse podcast voltado para você, meu colega médico, minha colega médica, que te traz bons insights de empreendedorismo na medicina, negócios, finanças, gestão, marketing digital, afinal, todas aquelas habilidades que você precisa para crescer e se destacar nesse mercado de trabalho, mas que a faculdade e a residência não te ensina. E o nome desse podcast, aliás, o PodPés, faz menção ao PES. Se você não conhece ainda o PES é um programa online exclusivo para médicos que ensina tudo o que você precisa para fazer o seu consultório particular prosperar. Desde como entregar uma consulta médica de alto valor, até técnicas de empreendedorismo, gestão, vendas, marketing, para você se diferenciar e realizar o teu propósito de ser médico com muito mais impacto nesse mundo. Para você conhecer mais do PES, a descrição da página para você conhecer mais o programa PES, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse episódio. Mas olha só, vamos para o que interessa? Meu colega médico, minha colega médica, eu falo para você que o meu compromisso com você nessa mesa é te confrontar, é te provocar, é te colocar de frente para novas referências, provocar você a furar a bolha da medicina, ter contato com novas mentalidades, com novos modelos mentais, com pessoas que empreendem dentro e fora da área da saúde, porque existe muita riqueza, existe muito petróleo em conhecer novas referências e ter novos insights para você aplicar na sua carreira. E você sabe que eu escolho a dedo as pessoas que eu vou trazer aqui. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui na minha frente. Eu estou com Fábio Lousada. Seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui. Muito obrigado, uma honra estar aqui. E você sempre foi boa de comunicação? Eu que vou começar te perguntando, porque você tem um dom na comunicação. Sempre foi bom em comunicar? Caramba, olha como eu tô feliz. Eu já comecei ganhando um elogio. Olha, essa é uma pergunta boa, Fábio. Sempre fui bom em comunicar. Cara, quando eu era criança, eu falava na igreja, era sempre aquela criança que era escolhida para ler alguma passagem da Bíblia assim em público. Legal. Depois eu sou de uma cidade do interior político é forte, né? Eu já fiz alguns discursos assim. Caramba! Não, você tem Nunca contei isso em público, meu Deus! Aí, ó, já arranquei uma aqui, ó. Tem o dom da palavra, de verdade, que legal. Muito obrigada, feliz. Agora deixa eu contar pra vocês quem é esse cara que tá aqui na minha frente, que ele começou me elogiando, mas eu que tenho muito o que falar dele, tá? O Fábio Lousada, primeiro, a gente se conhece porque o Fábio é sócio do Clex Club, um grupo forte que reúne, pra mim, os maiores empresários do Brasil, liderado pelo Flávio Augusto, pelo Joel J, pelo Caio Carneiro, com esses mentores, não é de se esperar menos, né, Fábio? E o Fábio Lousada é fundador da Eu Me Banco Educação, que é a maior escola de formação e capacitação de profissionais para o mercado financeiro. Pela escola, gente, olha isso, já passaram mais de 250 mil alunos, meu Deus, quanto impacto, e 6 mil alunos em seus MBAs. Lousada trabalhou 11 anos no mercado financeiro, daí a expertise, em instituições como Itaú, Bradesco, Santander e Citibank. Além disso, é fundador da EMB University, Escola de Finanças nos EUA. Eu não sabia, cara, tem uma escola de finanças nos Estados Unidos. Tem na Flórida. É bem legal. Deus, os professores lá de Miami e Nova York, é bem legal. Caramba, você empreende no Brasil e fora do Brasil, na educação, na educação financeira. Isso. Sensacional. Também fundou a
EMB School, escola focada em soft skills e inteligência artificial. E também é fundador da Billy Originals, é isso? Isso mesmo. Marca de garrafas térmicas. Cara, Essa é como dá novidade conta chegando. de tudo isso? Tem um time bom. Caramba, e um líder bom, né? E uma boa liderança. Hoje está focado, mais recentemente, em levar a inteligência artificial para os negócios. Depois que ele aplicou no dele, teve resultado, ajudando outros empresários a fazer o mesmo em seus negócios, ampliando receita, diminuindo custos e criando margens para as empresas. Já deu para perceber o quão interessante vai ser esse papo, né, gente? Caramba, Fábio. Obrigado, mano. Ó, pra gente começar, um currículo desse, cara, quantos anos você tem? Já vou começar te perguntando. Eu tenho 36 anos. Meu 36. Deus, 36, gente, 36. Episódio número 36, o Fábio tem 36. Cara, quando que você começou a empreender? Assim, você fez faculdade? Eu queria que você contasse um pouquinho do seu começo ali, jovem, início da vida adulta. Como é que foi esse começo até bom. empreender? Muito bom. Meu pai é bancário, sempre foi bancário. Então o meu caminho foi banco. Eu estudei na Fundação Bradesco. Caramba. Então era tudo para ser bancário. Então com 18 anos entrei no banco como escriturário, que é aquele cara que fica com o coletinho na frente da agência, não posso ajudar. Comecei ali. E ali eu me entregava muito. Eu sempre tive cabeça de empreendedor desde o início. Por que você acha que você sempre teve cabeça? O que é uma cabeça de empreendedor? Uma cabeça de empreendedor é querer gerar valor para as pessoas. Então quando eu estava acima, eu fui fazer a entrevista. E aí na entrevista eu já saí, eu já queria atender as pessoas. Caramba. Porque era geração de valor. Então a cabeça de empreendedor é gerar valor. E dentro do banco eu só falava isso. Vamos gerar valor, vamos gerar valor. E eu consegui escalar bem dentro do banco. Porém tem uma limitação que é você ser dono do seu negócio, você querer fazer as coisas. Mas para mim o meu sonho era ser diretor do banco. Então eu trabalhava muito, ralava muito. Eu fiquei 7 anos no Bradesco, 5 anos na área de investimentos, que era uma área que eu gostava, atendia os clientes. E aí foi a primeira mudança que eu fui para o Santander. Eu fui para o Santander, fiquei 2 anos. Depois fui para o Citibank na área de investimentos também. Fiquei 1 ano e meio, o Itaú comprou o Citi. Aí eu fiquei 6 meses até empreender. Mas eu eu tinha cabeça de empreendedor, mas nunca tinha pensado em empreender. Você trabalhava sempre como funcionário dos bancos, imagino que pela sua cabeça já de gerar valor para as pessoas, você se destacava e crescia dentro das instituições, mas ainda não empreendia. Porque eu queria ser diretor, então eu consegui ter acesso a um mentor. E acho que é importante esse papo, porque o mentor ele era um gestor de fundos, muito gabaritado, conhecia muito. Aí eu falei, esse cara vai me ajudar a crescer mais no banco. Foi assim a conversa. Caramba. E aí eu fui conversando com ele, ele começou a falar, ó, você virar diretor do banco, você vai ter isso, isso, isso. Eu fiquei olhando, será que é isso que eu quero? Aí ele olhou pra mim e falou, por que você nunca pensou em empreender? O teu mentor do banco falou isso pra você. Isso. Eu falei, não, nunca passou pela minha cabeça. A partir daquele dia, alguém enxergou em mim que eu poderia ser empreendedor. Porque eu não enxergava. Pra mim era sempre ali, ó, banco, mas alguém olhou pra mim e falou, você tem a cabeça de empreendedor, você for empreendedor, você vai se dar muito bem. Cara, que forte. Eu acredito que você se lembra desse cara, do nome dele. Lembro, Rodrigo Santin. Rodrigo Santin. E é tão interessante isso que você está falando, Fábio, antes de você continuar essa história interessante. Cara, primeiro a sua humildade de buscar mentores, de olhar que existem pessoas que têm mais visão que você, que já foram mais longe do que você e que podem te ajudar a chegar mais rápido onde você quer chegar. E depois, cara, às vezes a gente não se enxerga, né? Mas basta uma pessoa olhar para você, enxergar você de um jeito que você não consegue ainda, aquilo já acende uma centelha. Olha como é poderoso isso. Já dá uma injeção de confiança e você começou a considerar essa ideia de empreender a partir dali. Foi ali, alguém apontando para mim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 28 para 29. Caramba. 28 para 29 anos. E aí que eu comecei a pensar tudo como empreendedor. E aí eu fui estudar muita coisa. Eu já estudava outras coisas. Eu estudei marketing digital, então ali com o Érico Rocha. Com o Érico Rocha, fez o Fórmula de Lançamento. Fui fazer faculdade de sistemas de informação. Então começar a ver outras coisas interessantes pelo mercado. E isso foi me abrindo a mente, abrindo a cabeça. E eu comecei a ver as dores do meu nicho. Que era uma dor do... Qual que era a dor dos bancos? Os assessores chegando com tudo. XP veio com tudo. XP veio com tudo, com um monte de assessor. E os bancos tinham áreas de investimentos muito pequenas.
Então, eu atuava no Santander, na área de investimentos, eram 100 especialistas. Hoje são mais de 2.000. Caramba. Então, o que eu falei? Vou criar algo no mercado onde eu formo esse profissional completo para os bancos. Caramba, que foi a jornada que você trilhou em bancos Perfeito. diferentes e tops do mercado, E né? foi isso mesmo. E no mercado só se falava Caramba. da certificação, a habilitação, que são as siglas CPA 10, CPA 20. Eu falei, eu quero formar um profissional completo, que vai ter também a certificação, mas vai ter habilidade comercial, vai ter conhecimento técnico, network. E acho que muito importante é a inteligência emocional que ninguém treina. Caramba. Porque o bancário, ele é treinado, por exemplo, para falar de taxa Selic. Mas o cliente vai chegar na frente dele, numa agência, imagina aquela agência lotada. Ele vai chegar lá, Quem nunca? você acha que esse cliente vai falar taxa Selic? Esse cliente vai abrir o extrato dele, vai ver que cobrou ali R$10 a mais, ele vai olhar para você e vai falar, você tá me roubando. É exatamente isso. E aí a inteligência emocional que ninguém treina, o cara já fica emocionado, já quer discutir com o cliente e não é treinado. Então a gente, Cara, que a gente treina eles sacada. completos. E eu acho que o legal, do nosso nicho é que das 10 maiores empresas do Brasil, 7 são bancos. E não existe graduação para bancário. Ele forma de tudo. Que isso, gente, que visão. Forma que visão. administrador, economista, mas não forma o bancário, que é onde tem as maiores empresas do Brasil. Eu entendi agora a ideia do seu negócio. Foda, fantástico. E não tem nenhum setor no Brasil que tem tantas empresas que lucram mais de 1 bilhão no TRI. Aqui eu te falo vários, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Nubank, C6, todos faturam mais de 1 bi, lucram mais de 1 bi. Lucram mais de 1 bilhão por ano. Por trimestre. Por trimestre? É muito dinheiro. Ah, tá, você falou 1 bi por tri. Eu não peguei. Não tem. No mercado você vai ver 1 ou 2 no máximo por setor, Caramba. por segmento. E o segmento bancário tem um monte. Olha o tamanho desse mercado, o potencial desse mercado. E, para mim, o insight de milhões. Não existem faculdades que formam bancários. Eu me banco a educação. A ideia era formar profissionais qualificados para atuar nesses bancos. Isso mesmo. Sensacional. Isso mesmo. Caramba, e não é à toa que já passaram mais de 250 mil alunos, 6 mil em MBAs. E vocês conseguem fazer essa abordagem 360, assim, desde a parte técnica, de capacitar o cara para lidar com investimentos, finanças, até essa parte de marketing, de inteligência emocional. É tipo, todas essas skills são O nosso MBA abordadas. são mais de 1.000 horas ao vivo. Eles têm aula de segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Caramba. E são só os professores do mercado. Então, de segunda-feira eles têm aula, por exemplo, com o gestor sócio do BTG. Toda segunda-feira ele vai lá e conversa com eles. Na terça-feira, é alguém que vai falar de habilidade comercial. Então, a responsável por implementar a parte comercial no Itaú, no Safra, no Citibank, no HSBC, ela dá aula para nossos alunos toda terça-feira, ao vivo. E ela é muito boa. De quarta-feira é montagem de portfólio. Então, eles vão montar portfólio também com diretores do banco. Então, a gente coloca os diretores dos bancos, analistas, especialistas para dar aula à noite. Sensacional. E funciona bem, porque você consegue escalar. Eu, no primeiro ano, só eu dava aula. No segundo ano, comecei a dar metade das aulas. No terceiro ano, eu já parei de dar aula. Caramba, Para focar em crescimento. Para focar em crescimento e recrutar novos professores. E, Fábio, é interessante na sua história que, assim, quando você tomou a decisão de empreender, você que é médico, que está aqui ouvindo a gente, fica aqui, tenta capturar, sabe, a inteligência por trás da inteligência. Tem muitos insights da sua história até aqui. O primeiro deles, quando você decidiu empreender, você já tinha uma jornada longa no mundo corporativo como bancário e você decidiu empreender aonde você tinha conhecimento de causa, aonde você tinha ali, de que forma, assim, de que modo, o quanto de segurança, empreender é uma atividade de risco, mas o quanto de segurança você sentiu por estar empreendendo num setor que você já conhecia? Muito mais, porque antes eu fui... Quando eu comecei a Eu Me Banco em si, em outubro de 2018, fazendo vídeos. Eu fui sair do banco em março de 2019. Nesses 6 meses eu foquei em gerar conteúdo. Caramba. Então todo dia eu acordava cedo para gerar conteúdo. Você começou produzindo conteúdo na internet para pessoas que queriam trabalhar em banco, queriam conhecer. Primeiro foi para o bancário em si. Eu queria gerar valor para os meus colegas.
Legal, cara. Então, o que eu fazia? No banco mesmo, quando eu estava no Itaú e no Citibank, eu fazia um resumo do mercado para eles. Então, chegava de manhã, eu fazia o que a gente chama parte técnica Morning Call, que é um resumo do mercado, economia. Eu já fazia isso. Falei, quer saber? Eu vou fazer mais cedo, aberto no YouTube. Caramba. E aí, todos os dias, acordava 4h30 da manhã, e aí eu fazia a gravação, pegava tudo, e depois ia para o banco e fazia no banco também. Sensacional. E já começou a gerar valor para os seus colegas ali de trabalho no banco. E começou produzindo conteúdo. Eu achei interessante isso. Aí, primeiro você dominou a sua área, tecnicamente falando. Depois você enxergou, alguém te enxergou como cabeça de empresário. Isso fez você acreditar nessa ideia. E o terceiro passo que você fez foi começar a produzir conteúdo sobre esse tema. Isso mesmo. E aí o que é legal, nesse período eu comecei a conhecer o trabalho do Érico Rocha e eu comecei a ver pessoas reais tendo resultado, fazendo o tal do 6 em 7. Caramba. Porque quando a gente tá como CLT, a gente fala de tudo, que é golpe. Como assim, 6 mil em 7 dias? É impossível. Só pra galera entender, gente. Quem não conhece o Érico Rocha ainda, o Érico Rocha é o cara que trouxe o marketing digital pro Brasil, praticamente em 2012, né, quando tudo isso aqui era mato, como diz a história. Eu fui aluna do Érico Rocha, eu fiz o Fórmula de Lançamento em 2020. Que ano você fez, Fábio? Fiz 2018 para 2018. Me ajudou muito. Para 2019. E aí a promessa, o Érico Rocha ficou famoso na internet, dentre outras coisas, porque a promessa dele era assim: faça o meu curso e faça um 6 em 7. O que é um 6 em 7? São 6 dígitos de faturamento em 7 dias, ou R$100 mil em 7 dias. O que parece uma loucura, né, Fábio? Quando eu escutei isso a primeira vez, eu disse, cara, você pensa até que o cara é picareta, é um mentiroso, sabe, falastrão. Você pensou isso também? Todo mundo pensa e a gente escuta. Eu falo com algumas pessoas e às vezes não acredita ainda. É verdade, até hoje tem uns incrédulos. E ainda fala mal do Érico Rocha, tudo. É verdade, eu acredito, tá? Você também, né, Fábio? Funciona. Eu acredito demais na educação. Tanto eu acho que é legal esse insight, a gente entrou em março de 2019, começando a escola, e começamos a vender. No ano, a gente foi fazer o primeiro 6 em 7 no terceiro lançamento. Legal. Que foi outubro. Aí no ano todo, a gente faturou R$400 mil no primeiro ano. E aí o que a gente fez? Em 2019. 2019. E aí no final do ano, teve um evento do Érico Rocha, que ele faz aquele evento para muita gente. Lá eles abriram um Insider, que era a mentoria deles. Era R$50 mil. E a gente entrou. Vocês entraram. Então, dos 400 mil, a gente pegou 50 mil para reinvestir em educação. Sensacional. Porque com aquele aprendizado eu vou faturar muito mais na frente. Então, olha a cabeça, então foi algo muito bom pra gente, educação. E eu amo esse insight aqui. Tá aqui um cara que tem muito resultado hoje como empresário, conhecido dentro do seu nicho. E olha a mentalidade do início, quando o Fábio Lousada não tinha esse tamanho, não tinha essa quantidade de alunos, não tinha o faturamento que ele faz hoje. Olha a cabeça dele em 2019. É isso que eu quero que você pegue, o modelo mental. O cara tava lá, investiu primeiro num curso, fórmula de lançamento, estudou, começou a aplicar no final do ano. Em 2019, abriu uma mentoria de R$50 mil. Para muitos poderia ser, meu Deus, você tá louco, isso é caro demais. Olha a sua cabeça, eu vou investir em educação, porque esses 50 mil que eu vou aplicar, eu vou aprender tanta coisa, que isso aqui, esse investimento vai voltar 5, 6, 10 vezes mais. Esse era o teu mindset. Isso. 2019. E mesmo assim doía. Dói colocar 50 mil, caramba. Ainda mais falando de 6 anos atrás, ainda era um valor mais considerável ainda. Pra você, né? Imagina, 50 mil pra você há 6 anos atrás não é a mesma coisa que 50 mil hoje. O caramba hoje. olhava pra aquilo e falei, mas vai dar certo. Talvez acredito seja na educação. 200 mil hoje. Que é um negócio que é muito legal, que a gente coloca em todos os nossos produtos o ROI. Sempre tem que ter o ROI. Que é uma coisa que o Augusto fala muito. A gente enxergar o ROI. Eu vou investir nesses 50 mil, quanto que pode voltar para mim? Pode voltar muito. Porque muita gente faz faculdade por fazer, faz pós por fazer, para ter o certificado.
Mas pós tem que ter o ROI. O que eu vou aprender com aquilo que eu vou conseguir gerar mais valor e ganhar mais? Sensacional. É sempre o ROI. E o ROI, queridos, eu vou traduzir aqui para nós médicos essa linguagem. Para quem não sabe, alguns já sabem, talvez. ROI é uma sigla em inglês que significa Return on Investment, ou retorno sobre o investimento. Traduzindo, você põe um dinheiro, 50 mil, e você calcula o ROI, assim, quanto de dinheiro eu vou ter de retorno a partir desse investimento que eu estou fazendo. Perfeito. A cabeça do americano ela é focada nisso. Tanto é que eles se endividam por educação. Eles se Fala endividam. mais sobre isso. O americano, ele valoriza mentor e valoriza educação de verdade. Olha. Então ele vai pegar e vai fazer a graduação dele, vai pegar um financiamento para fazer a graduação dele, porque ele sabe que aquilo vai dar retorno. Aqui a gente não tem muito isso. As pessoas saem da faculdade sem profissão, sem entender o jogo, ficam no bar na época da faculdade, porque não enxergam que aquilo vai dar um retorno. E aí acha 10 mil, por exemplo, um iPhone barato e 10 mil uma educação cara. Um curso que pode mudar caro. Tanto é que se a gente perguntar vamos perguntar para 90%, para 100% das pessoas, 90% vão escolher, tem que escolher um curso de 10 mil que tem um potencial de você aprender aquilo e gerar mais valor, ou esse iPhone de 10 mil. Eles vão pegar o iPhone. Caramba, é verdade. É igual a gente aqui, se a gente pegar e falar para as pessoas do Clex, você quer entrar no Clex ou você quer uma BMW? O que custa isso? Uma Porsche? O valor da BMW, né, o Clex. Qual que você quer? 90% vai pegar a BMW. Cara, é impressionante, né? Como culturalmente a nossa forma de pensar é muito viciada ainda no bem material ou naquilo que é concreto, que é palpável. A parada do conhecimento, ela é abstrata e ela tem um componente que depende de você aplicar, você fazer acontecer, você fazer seu ROI acontecer. E tem muita gente que não quer isso, né? É porque é fácil falar aquela frase que o melhor investimento é em você. É fácil. Mas você acredita nisso? Se você acreditar nisso, aí sim é forte. Eu acredito demais nisso, porque eu vim do mercado de finanças, eu sei quanto você pode ganhar com uma ação, quanto você pode ganhar até com um Bitcoin, mas o retorno em você é muito maior que qualquer um. Caramba, essa frase é forte. Eu tenho um mentorado, Bruno Vedovato, um beijo pro Bruno, ele é médico urologista em Mogi Guaçu, ele e a esposa dele fazem parte da mentoria da PES Mentoring. E o Bruno, cara, ele estuda muito finanças. E aí ele estuda, né, todos aqueles investimentos, eu vou botar aqui tanto, vai voltar tanto. E quando ele entrou na mentoria, ele fez um investimento na mentoria, não me lembro na época quanto, ele e a esposa dele, acho que 180 mil. E ele ficou assim muito angustiado. Imagina um cara que estuda gestão financeira, ele tem a cabeça muito... Ele é um cara muito analítico, da planilha, da ponta da caneta, dá muito medo correr risco. E naquele momento, investir um valor desse, para ele era muito arriscado. No primeiro mês... eu lembrei dessa história pelo que você falou agora. No primeiro mês de mentoria, ele saiu de um faturamento, acho que de 70 mil por mês para 210 mil por mês. Aí eu perguntei, qual investimento você faria? Renda fixa ou variável? Nem de Bitcoin. 160, Nem Bitcoin. Que daria um retorno desse? De quanto a mais? 70 mil reais a mais em 30 dias. Não existe. Cara, você é Não o seu existe. melhor ativo de investimento. É o que você acabou de falar. E eu estudo muito investimento, vim desse mundo e não tem nada igual. As pessoas, eu quero estar na bolsa, quero ficar rico. Eu comecei a escola com 20 mil reais. Não teria nenhum investimento que colocasse 20 mil reais e teria o que tem hoje. Caramba. Que a gente está falando do faturamento, está falando do lucro, está falando do equity, está falando de tudo. Equity. E é um negócio que... E as pessoas elas vão lá, vão comprar as ações do Itaú, da Magazine Luiza, você não tem o controle. Agora, compra a sua ação que você tem mais controle, né? Caramba. E aí é onde você pode Compra ralar. você, investe em você. Que Acredita em você. Acredita em você, gente, que forte. Essa mentalidade de um empresário que deu certo. É essa aqui que vocês estão ouvindo. E aí, Fábio, eu tô aqui de olho na sua história inspiradora. 2019, você fez o Fórmula de Lançamento. Você abriu, então, as primeiras turmas do EMB Educação. Já era Eu Me Banco Educação? Já era Eu Me Banco. Já era Eu Me Banco Educação. Você fez online. Você era o professor, o único professor do curso? No começo eu era o único professor. Eram 4, olha só como que era o início. A gente pensou em 4 sócios, que eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo no banco e o meu pai para cuidar das finanças, de ser o financeiro. Meu pai trabalhou 37 anos no Bradesco para ser o financeiro.
Caramba. E ele estava aposentado, falei, vem pra cuidar disso. Aí foram nós 4. Aí no começo, deu 2 meses de escola, os outros 2 fizeram conta e falou, isso aqui não para de pé. Caramba, E eles saíram do negócio. Os sócios pularam fora. Eu não queria ser esses sócios hoje. Foi isso, a gente começou em março, eles pularam fora em maio. E aí em julho veio a Fran. A Fran, minha esposa. A esposa do Fábio tá aqui com a gente. Ela tava no Bradesco, tava no private do Bradesco, muito bom. Eu falei, Fran, a gente tá crescendo, tá expandindo, vem com a gente, vem ser sócia. E ela topou na hora. Caramba. A diretora dela chegou até a falar, mas vocês vão colocar todos os ovos na mesma cesta? Ela falou, vou, assim, na mesma hora. Então ela veio para tocar o operacional mesmo, até hoje ela toca operacional, faz girar a escola. E foram nós 3 ali no início, praticamente. Só que a parte de aula e conteúdo era 100% comigo. 100% com você. Depois de 2019, quando vocês validaram num curso online, venderam, fez seu primeiro 6 em 7, entrou no Insider. Como é que foi daí pra frente? Até MB ter essa, cara, uma sede na Avenida Paulista, essa força toda, essa robustez toda. Como é que foi? Porque foi rápido, né? Foi, a gente tá sempre falando reinvestindo. De 5 anos, Isso, 2020. A gente sempre reinvestindo na escola, trazendo nossos professores, melhorando e cuidando da marca. Acho que é muito importante. A gente tem uma MBA hoje, a gente tem 6 MBAs hoje. Cada MBA é como se fosse uma empresa pra gente. Caramba. Então tem o MBA PAP, que é um Programa Advisor de Alta Performance, já tem 28 turmas. Caramba. A primeira turma do PAP custou R$800. Hoje esse programa custa R$23 mil. Caramba, vocês conseguiram escalar em ticket, melhorando o produto, entregando o resultado. E as pessoas veem muito valor hoje. E elas conseguiam comprar por R$800 lá no começo. Olha isso, gente. Quanto de ajuste, né? Às vezes o médico tem medo de aumentar o valor da consulta. Eu tô pegando tudo pra gente aqui. Você saiu de um produto que você vendia R$800, hoje é 23 mil. E as pessoas cada vez mais comprando, né? Vocês estão crescendo. É um posicionamento. As pessoas têm que ter orgulho daquilo. Então, não pode ser um produto. Você quer, vem aqui, entra no site e vê o produto. O produto é uma empresa. Tem uma pessoa que cuida, tem um Instagram só para ele, onde os alunos podem interagir. Então, você tem que tratar cada produto como uma empresa, os principais produtos. Então, todos os MBAs nossos são uma empresa. Tanto é que alguém sempre tem um responsável pelo MBA que vai apresentar o que está acontecendo com o MBA e como pode crescer. E não simplesmente, vamos pegar a empresa, vamos começar a falar dos MBAs. Não, tem que ter uma pessoa funcionando para aquilo como uma empresa. E o MBA tem que dar retorno, tem que escalar. E aí a gente tem 6 que cada um tem a sua própria marca. Caramba. Tem um internacional, que foi aquele que eu trouxe, que é R$60 mil. E o pessoal entra muito. E o pessoal entra, o pessoal investe, o pessoal paga. Cara, sensacional. Você falou um insight aqui que eu anotei, né? Para quem está entrando no mercado de educação digital, quer ter o seu infoproduto, cada vez mais o médico despertando para agora, né? O movimento da nossa classe, agora as pessoas estão despertando para o digital. Você despertou em 2019, quando você fez o Érico Rocha. E aí, trate cada produto como uma empresa. Cada produto como uma empresa, com identidade, com marca própria, com Instagram próprio. Sensacional. Tudo tem a própria sigla, logo, registro. Cada MBA tem um diferencial. O aluno tem que ter orgulho daquilo. Orgulho daquilo, né? O que você falou, posicionamento. A pessoa tem que ter orgulho de participar. E, Fábio, eu tô aqui te ouvindo, olhando assim para você e o salto que vocês deram. Cara, parabéns, tá? Obrigado, muito inspiradora a sua história junto com a Fran. Por isso que você tá aqui, né? Foi essa história que eu disse, cara... Quero trazer o Fábio para minha galera conhecer, para a galera conhecer, né, que é possível. Histórias reais de pessoas que começaram lá, de baixo. Alguém olhou para você e disse que você tinha cabeça de empresário. Você pegou aquela ideia ali, você acreditou e você foi. A minha pergunta para você, como é que o Fábio saiu de professor, você era bancário, de bancário a empreender no próprio negócio, mas você sendo o operacional, sendo o professor, até você se vestir plenamente de empresário, sair do operacional e ficar dedicado só para fazer seu negócio crescer. Como é que foi essa transição assim? Quando você é professor e está muito focado em você, a primeira coisa que você tem que fazer é transferência de autoridade. Então, comecei a fazer transferência de autoridade para alguns alunos. E aí tem alunos que se destacavam muito. O que eu fiz? Eu peguei esses alunos, coloquei como professor.
Depois de professores, eram tão bons que eu trouxe eles para a escola. Então eles saíram dos bancos e vieram para a escola. E aí eles compraram os sonhos e se tornaram sócios. Caramba! Então você deu essa oportunidade do aluno que virou professor, se quisesse, também comprar uma parte das ações e se tornar sócio. Hoje a gente são 9 sócios na operação, 4 foram alunos. Caramba, cara, que massa isso. Você dá a oportunidade. Não, 5 foram alunos. 5 dos 9, isso. Mais da metade. Mais da metade foram alunos que se destacaram e vieram com a gente. Caramba. Também entregam, eles cuidam desses produtos que eu falei, muitos deles são cuidados por eles, produtos que sozinhos são uma grande empresa. Caramba, que demais, que demais. Você vê como é forte e real que você entrega, que de fato você gera valor. Porque o aluno, o cara que vira professor e depois acredita no negócio a ponto de comprar uma parte e se tornar sócio, esse cara que trilhou essa jornada, ele entende realmente o valor e o potencial daquele negócio. E Fábio, quais foram, assim, para você, para a Fran, os maiores desafios, cara, nessa jornada? Porque vocês têm 52 colaboradores hoje, uma empresa com 9 sócios, que está crescendo ano a ano. Quais são, para você, os maiores desafios da jornada e atuais? Acho que o primeiro tem a ver mais com pessoas, você crescer e estar sempre olhando para a expectativa deles, então melhorando sempre o plano de carreira, conversando mais, entendendo, tomando decisões difíceis. Uma decisão difícil que eu tive que tomar foi quando foi a área comercial. Na área comercial. Eu tive que tirar o líder comercial. Caramba. Eu fiz a gente pelo Clex, a gente olhando, conversando, o Caio Carneiro falando, você precisa ser o dono do seu comercial, você precisa tocar o comercial. E eu delargava praticamente, toco comercial, e aí não estava crescendo, não estava andando, eu vi aquilo, aí não teve jeito. Aí eu fiz a demissão. E era um cara bom, esse um cara líder. bom, um cara bom, do bem. Então doeu, porque a gente tem dó, né, também. Exatamente. Só que a gente precisa crescer, precisa escalar, e aí eu fiz a demissão, entrei no lugar e a gente conseguiu crescer mais ainda. Caramba. Então, às vezes, não só por, eu sou melhor que ele, talvez não, mas a autoridade. Autoridade. A autoridade, esse aqui é o dono falando com a gente, é o cara que tá aqui comigo, só isso já faz vender mais. E se você for melhor que outro comercial, aí fica melhor ainda. Exatamente. Mas só a autoridade já vai fazer você vender mais. Sensacional isso, porque a autoridade do dono ali, liderando diretamente o time comercial, engaja mais a galera. A galera performa mais. E se você também dominar o comercial e vender bem, aí ninguém segura. Caramba. Acho que outro ponto importante nessa jornada foi quando a gente fez a transformação das nossas... Que não eram pós no início, eram cursos. Quando a gente transformou em MBA, acho que foi algo muito importante na nossa jornada. Ok. Por conta de especialização. E a gente tem uma grande ambição, que é aquele chamado BREG. Qual é? A nossa grande ambição é chegar a 100 mil contratações e promoções dos nossos alunos até 2030. A gente está com 14 mil. Caramba! 100 mil contratações e promoções dos alunos para virarem professores. Para eles crescerem na carreira deles. Serem promovidos dentro do banco, serem contratados. Entendi. Perfeito. Que esse é o gerar valor. É o resultado deles. É o resultado deles. Eles investem nos cursos e MBAs para ter esse resultado. E eu acho que tem que correr o risco. Você acha seu produto bom? Então corre o risco. O que é o correr risco nosso? Ele entra no MBA em até 5 meses. Se ele não for promovido no mercado ou se ele está fora do mercado e não ser contratado, a gente devolve o dinheiro dele. É sério? É o único que faz isso. É a única escola que faz isso do mercado. Calma, que agora você foi forte esse daí. Cara, olha o que ele faz, gente. As pessoas... 100% dos alunos que pagam o MBA, vocês correm esse risco. Se em 5 meses... Você, se estiver fora do mercado, não for contratado, ou se você que já trabalha não for promovido, com o que vocês vão aprender aqui, a gente devolve o dinheiro. É isso, e aí tem que seguir uma série de parâmetros, tem que assistir às aulas, tem que fazer o curso, tem que passar pelas fazer mentorias. A parte dele, Todos os né? nossos MBAs têm mentoria individual. Sensacional. Todos, aí tem que fazer a mentoria individual, tem que fazer um negócio. Fez o negócio, não deu resultado, aí a gente devolve o dinheiro, porque é mais culpa nossa, é o nosso método.
Agora, ele fez tudo, deu certo, maravilha. Então, a gente conta isso, o resultado do nosso aluno. A gente comemora o resultado do nosso aluno. Cara, sensacional. E a gente banca dessa forma. A gente confia tanto em você que a gente devolve o dinheiro se você não chegar lá em 5 meses. Caramba, isso é muito forte. E isso, para eu, por exemplo, aqui sentada do lado na cadeira do cliente, ouvindo uma empresa e uma proposta como essa, você tira com a mão aquela objeção, aquela desconfiança, porque o risco é você que assume 100%, né? A garantia de 5 meses. É isso, tem que entregar... Isso é um grande diferencial, né, É um Fábio? diferencial, você tirar o máximo das objeções do seu cliente, porque ele tem medo de investir. E aí, quanto mais coisas eu vou colocando ali para tirar esse medo, é melhor. E aí, uma quebra de objeção forte é essa pra gente. Muito bom, cara. Que sacada, hein? Que insight. Meu Deus do céu. Você falou do desafio de pessoas, de você estar sempre alinhando os interesses das pessoas e as possibilidades delas crescerem dentro da empresa, das decisões difíceis que você teve que tomar. Ninguém empreende, gente. Ninguém abre um negócio sem, eu acho que tomar decisões é o dia a dia de quem empreende. Você toma decisões todo dia, toda hora. Quantas decisões você teve que tomar por dia? Quantas coisas alguém já te perguntou só no dia de hoje eu faço assim ou assim? Você é o tomador de decisão. E algumas são especialmente difíceis, como você trouxe um aqui. E essa outra sacada de melhorar produto, da garantia incondicional, cara, sensacional. Não é à toa que vocês estão onde estão e vão muito mais longe. E pensando um pouco nessa visão de futuro, qual que é a visão que você tem assim para Eu Me Banco Educação e para você e a Fran como empresários, vamos dizer aqui nos próximos 5 anos? Eu sei que você já me falou aquele grande ambição, né, de ter 100 melhorar. mil. O que mais? Acredito que vai muito caminhar para a inteligência artificial, até porque a gente pega Brasil, vamos pegar as 20 maiores empresas do Brasil em 20 anos atrás e comparar com agora, mudou pouco. Estados Unidos mudou completamente. Caramba. E se a gente pegar daqui 20 anos os Estados Unidos, vão ser outras empresas. Empresas novas que a gente nem conhece, às vezes vão ser as maiores. A OpenAI do ChatGPT é uma que logo vai ser top 10 do mundo. Inteligência artificial. E como que eu tenho que me posicionar? Tem 3 camadas. Qual que é a primeira camada? A primeira camada já tem dono, não tem nem como disputar, que é ChatGPT, que é Facebook, Twitter com Grok, Google com Gemini. São as empresas mais tops que estão na primeira camada do mundo, do mercado mundial. A primeira camada de inteligência artificial, eu vou ter que comprar um monte de data center, não vai fazer sentido. Só que, o que é bom? Eles são generalistas. Então isso é bom, eles não vão entrar no nosso mercado. Tem a segunda camada, que são empresas grandes também, que são empresas que não são de IA, mas elas estão colocando IA no negócio e fornecendo para o mercado. Então a Accenture, Oracle, é a segunda camada. Que eles fazem? Eles refinam mais uma IA. Então tem uma IA generalista, que é o ChatGPT, eles vão refinar e falar, eu quero entregar uma IA para o setor de jurídico. Então os advogados, para os médicos, vão ser um pouco menos generalista em relação ao GPT, mas vão ser generalista. E qual que é a terceira camada? É a camada que não está protegida ainda, que não está ganha e que a gente tem que ganhar essa camada. A gente no nosso nicho, que é a questão da verticalização, que é você aprofundar e ser específico. No meu caso, eu tenho que criar produtos de IA para assessores de investimentos. Porque a Oracle não vai, vou fazer um produto para assessores de investimentos do Brasil. Perfeito. Não existe. Então, a gente aprofundar e a gente criar essas soluções para o mercado. Nichado, dentro de cada mercado. Nichado, deve você nichar vários mercados. E aí você coloca um monte de soluções para eles. A principal que é criado hoje é o Agente IA, que é muito legal, que você consegue dar velocidade no seu negócio, você consegue melhorar o atendimento, aumentar a excelência. E hoje está cada vez ficando mais barato essas inteligências. Excelente. Deixa eu pegar aqui sua expertise, Fábio, inteligência artificial, que é um tema que nós, médicos, profissionais da área da saúde, tem despertado cada vez mais pelo boom dos últimos anos da IA. E principalmente, por exemplo, uma das dores do médico que tem um consultório ou uma clínica é muito a dor da secretária, que é a pessoa que fica lá no atendimento, agendando consultas, vendendo programas, protocolos
protocolos de tratamento. E existem algumas dores, por exemplo, muitas vezes é difícil achar uma secretária boa e o médico muitas vezes não tem tempo para recrutar e treinar essa secretária. E mesmo que ele ache e que ele treine, que essa secretária seja boa, ela tem uma carga horária de trabalho limitada e às vezes se o paciente quiser agendar uma consulta fora do horário comercial, de noite, madrugada, final de semana, ele não consegue. Então, de que forma você vê a inteligência artificial ajudando o médico nesse cenário de dificuldades, por exemplo, no cenário de clínicas e consultórios? Perfeito. Essa IA está muito inteligente. Então ela consegue conversar, ter um conversacional com os clientes. E você treina. Imagina que tem uma inteligência artificial que ela é generalista e você pode abrir a cabeça dela e colocar os seus materiais. Você coloca ali seus PDFs sobre a sua empresa e você vai treinando essa IA do seu jeito. Até o tom dela, mais sarcástico, mais humano, você escolhe. Empático. E aí ali você vai treinando ele e refinando ele a cada dia. E aí o que é o agente IA? O agente IA ele vai tomar decisões também. O que é tomar decisão? Além de ele ouvir o cliente, ele já vai marcar na agenda do médico. Então ele já marca, ele vai ver ali o calendário, então ele toma uma decisão baseado nisso. Caramba, é possível isso? É possível, já está acontecendo. E aí pro médico, e aí seria olhando para o lado empreendedor, como que eu faço isso escalar? Aí você transforma isso no que a gente chama de um SaaS. O que é? Colocar um dashboard por trás, de acompanhamento. Porque eu posso ter vários agentes, só que como que eu acompanho isso? O que eles estão fazendo? Agora eu plugo num dashboard, eu consigo acompanhar quantas ligações ele fez, eu consigo fazer, tirar as maiores perguntas, eu consigo, e aí eu posso colocar várias IAs nesse sentido, e ir controlando pelo dashboard. Então acho que o primeiro passo é esse, é você automatizar essa parte, que você diminui bastante o custo, e aí você aumenta o resultado, aumenta a excelência. Porque eu já dei alguns exemplos de IA atuando, mas você consegue colocar empatia na IA mesmo. Caramba. Ele olha para aquilo, igual teve uma vez que a gente dá nota para todos os vendedores após uma ligação. E aí uma dessas notas estava lá o feedback para o vendedor que a aluna mencionou que tinha uma filha, e o vendedor não tocou no assunto. Deixou passar. Aí a IA deu um feedback falando que tinha que conectar com a filha, perguntar. E aí eles vão lembrando a cada ligação. Cara, isso é muito sensacional o que você está falando. O que o Fábio está falando, gente, é assim. Ele tem um time de vendas que trabalha no comercial, vendendo os seus cursos, pós-graduações, e ele treinou uma IA para monitorar os vendedores no ato da sua atividade comercial, lá vendendo, falando. E é como se essa IA, ela avaliasse, tem critérios definidos, a performance do vendedor. E essa IA foi capaz de pontuar uma falta de iniciativa, por exemplo, da vendedora na hora que o cliente falou, eu tenho uma filha, e a vendedora não tocou nesse assunto, né? Não desenvolveu isso. Que particularmente, muito provavelmente, era uma questão importante para a cliente quando ela mencionou. Demais isso, né? Você fica maluco com isso. Pensar em vários CRMs em relação a IA, disparo de mensagem automática. Acho que como um médico tem que estar antenado, ele pode criar o próprio tipo de atualização dele. Eu sigo 10 sites que eu acompanho diariamente. Então a IA já reúne tudo e já te envia essas 10. Você pode criar uma IA que vai cuidar só disso e vai te enviar o e-mail sempre às 8 horas. Você escolhe. Então você vai ganhando produtividade. Sensacional. Aquilo que você demoraria um pouco mais para fazer, vou buscar notícia, a IA já reúne e já te manda. Sensacional. Preciso mandar cuidar do WhatsApp aqui para enviar para uma série de clientes. Eu posso pedir para ela enviar. Então ela já está fazendo tudo. A própria IA enviar, tipo lista de transmissão. Eu tenho esses pacientes aqui que eu preciso, por exemplo, fazer recall, que são pacientes que já fazem algum tempo que não vêm em consulta. Dá para você programar isso. Perfeito, você programa. E a cada 30 dias, cada 60 dias, ele manda uma mensagem para eles. Isso é sensacional. E aí, eu acho que isso que é legal, é o conversacional. Por quê? Trazendo até uma parte um pouco mais técnica, mas é importante. Normalmente tem um bot. O bot é chato de conversar. Sabe? 1, 2, 3, aí você faz uma pergunta, ele fala, não entendi. E aí você volta, não entendi. Esse é o bot. E aí, a partir disso, tem a IA generativa, que a gente estava conversando aqui. Legal. Que está sendo implementado. Só que, por exemplo, o ChatGPT, ele é caro. Ele é caro no sentido que, para ele ser responsivo, eu tenho que pagar a OpenAI. E aí
0,10 centavos, R$1, R$2, dependendo ali do quanto que você utiliza. Não sei se você lembra, há uns 2 meses atrás, caiu toda a bolsa americana, que veio a DeepSeek, que é a inteligência artificial chinesa. Por que que ela veio? Ela veio forte? Porque ela barateou isso, entregou praticamente de graça. Então ficou muito mais barato eu colocar uma inteligência artificial boa para conversar com os meus clientes. E ainda treinada. Por isso que eu falei algo muito recente. Porque antes não era tão bom, ficava caro você ter um chat GPT ali atendendo o seu cliente. Hoje já diminuiu bastante. Caramba. Então é 2 meses para cá, não é de há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e todo dia vem. Quer ver? Anteontem, o Google lançou a nova versão da IA dele, que é o Gemini. Já ficou em primeiro lugar. Caramba. Todo dia tem um anúncio. Uma IA nova, uma gente. IA nova. Meu E Deus. sabe o que é legal? Você treinei a IA do ChatGPT. Mas agora veio o Google com o Gemini e para mim é mais barato. Eu só troco a IA. Eu só troco. Saiu do ChatGPT e veio pro Gemini. Agora eu quero ir pro DeepSeek. Tanto é que a gente está treinando agora, focando no DeepSeek. Que é o mais barato. Que é o chinês, que está indo bem, mais barato. E eles estão com fome. Tem o Alibaba, que acabou de lançar um muito bom. Chinês com fome não é fácil. Então, assim, e cada IA tem testes. E cada IA é boa para alguma coisa. Então, qual que é o melhor de codificação? Tem uma IA que chama Cloud, que é a melhor para codificação. IA conversacional, o ChatGPT. Então, cada um vai ter uma específica, eles fazem testes. E aí você pode escolher cada tipo de IA para atender algum tipo de cliente. Você escolhe isso. Sensacional, gente. Dá para ver o quanto que você estudou isso e se aprofundou assim rápido, porque é uma área que está tendo inovação toda hora e você está antenado em tudo. E eu vou fazer uma pergunta bem básica aqui. Aproveitar aqui todo esse cérebro, meu Deus, essas sinapses, todo esse conhecimento fresco, Fábio. Imagina assim, um médico, ele não tem tempo para se debruçar, estudar IA como você está fazendo. Cara, como que, na sua visão, quais são as ferramentas mais básicas de inteligência artificial que um médico que não está nesse mundo ainda, para ele começar a se familiarizar com isso e enxergar essas possibilidades e aplicações para estudo, para melhorar os processos do negócio dele, do consultório, da clínica, fazer aula, não sei, quais são as ferramentas básicas assim? Perfeito. Ele tem que escolher uma inteligência artificial que ele acha que faz mais sentido, ele pode testar. O ChatGPT, o Gemini do Google, o Grok do Twitter ou o Cloud da Anthropic. Escolhe um desses 4. Um desses 4. Pegaram? Se precisar, pausa, volta o episódio para você ouvir de novo. O mais comum é o ChatGPT. Mais comum é o ChatGPT. Mas não só o ChatGPT. Você vai ter uma outra IA, acho que isso aí é obrigatório para todos, chamado Perplexity. 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 Que, por exemplo, os advogados estão utilizando para fazer petição, porque ele não alucina. Diferente das outras IAs, não alucina. Como é que é uma IA que alucina? Eu achei interessante esse termo. Praticamente todas acabam alucinando se você não souber fazer pergunta. Porque ele tem acesso a todo o conhecimento do mundo. E aí você começa a entrar numa paranoia de começar a conversar, falar várias coisas para ele numa só conversa, e ele vai trazer informações que sem sentido para você. Nada a ver. Cada vez está diminuindo as alucinações. Mas por que tem o Perplexity? Porque sempre qualquer resposta técnica que você vai postar, você vai pegar da IA e você vai perguntar na Perplexity se aquilo está certo. Você não vai simplesmente pegar o ChatGPT e enviar. Não, você tem que validar. E aí você usa a Perplexity para isso, a Perplexity vai atrás de fontes. Então peraí, você começa no ChatGPT, colhe a informação e depois coloca na Perplexity para saber isso é verdade, isso tem fundamento, posso usar mesmo essa informação? Porque a Perplexity é uma das únicas que acessa artigos científicos. Ela é uma das únicas que acessa. Essa informação é valiosa pra gente aqui, tá? Ela é que faz artigo. Tanto é que os advogados hoje, o sistema judiciário está indo atrás disso. Porque é a única IA que, aliás, é uma das que eu conheço, é uma das únicas, a principal, que busca artigos científicos. Então ele busca validação em tudo. Sensacional. Então dá para baixar no app, no iPhone. Então é muito legal. Legal, gente. E dentro do Perplexity tem algumas abas, uma delas é saúde. Então tudo que vem de saúde está lá, notícia de saúde. Pro pessoal Ou seja, além do ChatGPT, que talvez você já tenha baixado, se ainda não baixa o Perplexity. Tem versão gratuita também dele? Tem versão gratuita. Tem versão gratuita e paga, deve ser como o ChatGPT.
Isso. Que demais, cara. Dica de ouro essa, Aí acho que hein, pra Fábio? acelerar, não sei se você já viu o Gamma. Não. Então, Gamma, Gamma, que é para você fazer design mesmo. Você próprio fazer, não precisa, ou pegar, você pode pegar alguém mais cru que ele vai conseguir entregar algo muito legal. É tipo um Midjourney? É Ele design é um pouco também? diferente, ele é apresentação, postagem, design para post no Instagram. E aí você pode juntar até um chat GPT para pegar a imagem e você coloca lá. Qualquer artigo que você fizer, escolher, você vai no Gamma e ele vai criar uma apresentação incrível. A apresentação é aquela que você fica assim, caramba, que bonita essa Você põe apresentação. o texto no Gamma e ele cria a apresentação. Ele cria a apresentação, cria e-book. Cria e-book, gente. Olha Todos os nossos quantas e-books. soluções IA você está revelando aqui, ouro, Fábio. Porque você já falou uma IA que acessa artigo científico, que é a Perplexity. A Gamma, que você pode fazer design, posts, né? O médico que tem muita essa dor, eu não tenho, sabe que é importante fazer marketing digital, estar na internet para captar pacientes, mas às vezes a dor eu não tenho tempo. Então o Gamma te ajuda nos posts e nas apresentações, como você está falando, E né? muito e-book. E e-book, era isso que eu queria falar. E tinha Isso aí. passado o e-book, que é uma excelente isca para o médico que está construindo a sua autoridade no digital, ter um e-book de educação para os pacientes com informações gerais. Né? Isso é interessante. Além de fortalecer a sua autoridade no digital, é uma isca para captar pacientes. Perfeito. Sensacional. Acho que hoje, se a gente entrar numa Amei empresa isso. e conversar sobre IA, a gente coloca soluções em tudo. Cara, que legal. Em tudo. Tem IA que Eu tô meio encantada assim com esse, de Tem- verdade. tem IA que clona o site 100%. Então IA que clona? tem um site que você acha legal. Ela vai clonar esse site e depois você só muda com suas características. Caramba, E tipo ele- um site bacana que você acha que é um bom modelo para você. Ele vai pegar, ele vai ler aquilo, entender qual que foi a programação por trás daquilo e ele vai criar algo muito próximo disso. Sensacional, Que, gente. tá legal, eu gosto em cima as abinhas, não, gosto do lado das abinhas. Você escolhe e ele vai atrás. Caramba, Então tem vários tipos de IA. sensacional. Tipo assim, aí eu fico pensando o trabalho do web designer, do social media, do designer de posts. A IA tá aí com tudo, cara. Tem, e acho que vai abrir muita nova profissão. Muita. Eu estou recebendo bastante gente que é gestor de IA. E não estou encontrando gestor de IA para ganhar seus 10, 15, 20 mil reais. Não tem. Caramba. Que é alguém que vai gerir, acompanhar e melhorar essas IAs. Essas IAs, a implementação dessas IAs nas empresas, por Implementação, exemplo. isso também é um bom negócio. Que legal, cara, quantas ideias. E aqui, gente, vocês estão vendo na prática como é que funciona a cabeça de um empresário, né? Veja, o Fábio já construiu muita coisa, MB Educação, MB University, vários negócios. Aí a gente tá vivendo a onda da IA. Olha a cabeça dele, antenadíssimo no assunto, no tema da IA, ligado já por dentro de muita coisa. E olha a visão, já enxergando os desdobramentos disso. Profissão do futuro, gestor de IA ou oportunidade de mercado, empresa que ajuda outras empresas a implementar IA nos seus negócios, que é o que você está fazendo agora, porque você fez na sua, e eu acho muito legal isso, você fez na sua, deu certo na sua, validou na sua, agora você se posiciona para ajudar outras empresas nisso. A gente está vendo aqui em real time a cabeça de um empresário borbulhando, as ideias que ele tem, como que ele enxerga as oportunidades de mercado. Eu acho isso sensacional. Parabéns, Fábio. Muito bom. É muito boa essa troca. Tá vendo, gente? Porque eu amo trazer não médicos aqui. Eu amo. Eu amo porque a gente fura a bolha, a gente faz novas sinapses, a gente se conecta com novos modelos mentais. É possível que em algum momento desse episódio você ficou maluca, angustiado. Meu Deus, é muita coisa, tô voando. É exatamente esse tipo de desconforto que eu quero provocar. Porque essa é uma frase que eu repito, não existe crescimento na zona de conforto, nem conforto na zona de crescimento. Eu cresci sentando em mesas que não tinha ninguém médico, que era a galera empreendendo em vários setores, como o Clex. O Clex, o nosso grupo, o Clex que nos conectou, eu e o Fábio, tem o quê? 260 empresários? Deve ter. Muito empresário. Não tem nem tudo. 10% que é da área médica. Tem empresários de todos os setores. E é incrível essa troca, é muito enriquecedor esse ambiente. É assim que a gente cresce. Com certeza. Cara, essa troca, essa mentoria é formidável. Pra gente é muito bom.
Todo momento conversar, pedir coisas. Então sempre estou pedindo alguma coisa no Cracks lá. Tem isso, tem aquilo, tem Pedindo conexão. ajuda, né? Pedindo Pedir ajuda. ajuda, isso é outra característica de quem cresce para mim, a humildade de pedir ajuda, é saber para quem pedir e a capacidade de ir lá e pedir. Essa semana mesmo eu perguntar. falei, eu preciso de alguém que faça importação da China. Aí 3 vieram falar comigo. Caramba, olha De tudo. que ambiência poderosa. Tem de tudo. O que você perguntar lá, alguém vai ter. Contato, quero falar com Gustavo Lima. Vai ter alguém que tem contato. Outro dia alguém pediu, alguém tem um contato da Sandy? Alguém tinha um contato da Sandy. Eu disse, gente, que grupo é esse? Todo mundo, chega em todo mundo. Sensacional, isso é troca, gente. O ouro tá nas pessoas. E quando você está num ambiente com as pessoas certas, com pessoa que tem para trocar com você, que tem para agregar, isso é muito maravilhoso. Então, nossa, Fábio, eu ficaria aqui horas trocando mais. O tanto que eu aprendi, quero te agradecer pelo seu transbordo, por você vir aqui, abrir todo o seu conhecimento. E eu quero, antes da gente finalizar, te fazer uma pergunta assim, cara, eu te admiro mais ainda depois desse episódio, queria que você soubesse disso. A primeira pergunta que eu te fiz quando eu comecei, a gente fica muito curioso para saber como que começou a trajetória de pessoas que não seguiram, por exemplo, o caminho que o médico tradicionalmente segue, que é fazer uma boa escola, estudar bem muito para passar no vestibular, fazer uma boa faculdade, depois uma residência. A minha curiosidade era assim, cara, como foi assim? Quando foi que você começou? Você trabalhou aonde? Você fez faculdade? Você não fez? E como é bom a gente conhecer referências novas e pessoas incríveis, mentes brilhantes como a sua, que seguiram um caminho completamente diverso daquele que a gente achava que era o único caminho para dar certo na vida. Eu adoro essas quebras de padrões. E a minha pergunta para você é muito novo, você tem 36 anos, a Fran, que é a sua esposa maravilhosa. Cara, eu queria fazer uma pergunta para você assim, com tudo que você está construindo e o tanto de coisas que você ainda vai construir nesse ritmo e com essa ambição que você tem, qual que você acha que será o seu maior legado, assim, o legado de uma pessoa que escolheu viver a vida como você está vivendo? Qual que é o seu maior legado que você deixa aqui um dia quando você nem estiver mais aqui? Muito boa essa pergunta, porque para mim é educação e daqui 50, 100 anos eu quero que meus netos, bisnetos estudem na escola que a gente tem. Caramba! Na escola que a gente tem. Inclusive até vou antecipar aqui, a gente acabou de comprar uma faculdade. Caramba! Notícia em primeira mão no Podpés! Então a gente acabou de comprar uma faculdade. Gente, compraram uma faculdade. Isso não é normal. Pra gente ter a nossa graduação. E eu quero daqui... Mesmo jeito que o pessoal fala, tô estudando no Mackenzie, na PUC, eu quero que estudem na nossa faculdade. Daqui 30, 50, 100 anos. Isso, gente... Cara, isso é muito incrível. Olha como o mundo, ele só é melhor graças à iniciativa de pessoas ousadas, ambiciosas e corajosas. Eu acho que a sua fala agora, ela revela o quanto que a ambição é uma bênção. Então, se por acaso, meu querido colega médico, eu estou toda arrepiada falando isso, em algum momento da sua vida, você achou que ser ambicioso, querer mais da vida, querer crescer, querer prosperar, era pecado, era crime, era errado, era feio, era negar os seus valores quando você escolheu medicina, olha para o que o Fábio está dizendo. Um cara que está construindo um império, uma corrente de inovação dentro da educação. E olha como isso melhora o mundo, melhora os profissionais que estão indo no mercado, o cara do banco que vai atender você, o futuro dos seus filhos, netos e bisnetos. Olha como o mundo, ele melhora graças à iniciativa de pessoas ambiciosas. Então não mate a semente da sua ambição, deixa ela crescer. Pelo contrário, nutra, se conecte com pessoas também ambiciosas, com pessoas que têm vontade de fazer algo grande nessa terra, nessa vida, construir coisas significativas, porque eu acho que é isso que faz o legado. Se cada um decidisse construir o seu legado como você está fazendo, Fábio, como seria o mundo que os nossos filhos, netos e bisnetos teriam daqui a anos? Ambiente, acho que a ambiência é muito importante. A ambiência, a gente sempre fala, né, que muda a frequência, porque de fato muda. Você se conectar com pessoas que não vão ficar te julgando, que você não tem medo de falar,
Se você falar de faturamento, a gente tem medo de falar em alguns lugares. Verdade. Só te julgar. Então, se a pessoa que está do seu lado, você pode falar sobre isso, é com ela que você avança. É com ela que você avança. Ela é o ambiente certo. É aquela frase, né? Embaixo as pessoas competem, no topo as pessoas se ajudam. Embaixo as pessoas te criticam, no topo as pessoas te encorajam. Esse é o ambiente. E graças a esse ambiente que estamos aqui, né, Fábio? Estamos aqui. Vai conectar mais ainda. Você tem que ir lá na escola. Vou na escola, vai ser um prazer, gente. A escola MB Educação, que o Fábio contou aqui, fica na Paulista, né? Na Avenida Paulista. Gente, eu tô curiosa para conhecer o tanto que o quão maravilhoso é tudo que eles estão construindo. Que maravilha, Fábio. Pra gente finalizar aqui, ó. A minha galera é médica. Eu queria que você deixasse assim, se você pudesse deixar, cara. Os médicos, eu sou médico, eu tenho muito orgulho da nossa profissão. A gente estuda pra caramba, faz um trabalho incrível, mas ao mesmo tempo eu enxergo quanto médico que fica só no ambiente acadêmico, que não abre a cabeça para empreender na própria carreira, no seu consultório, na sua clínica, para entregar uma experiência em saúde melhor para os seus pacientes, o quanto que esse médico fica limitado se ele não abre a cabeça para empreender. Então eu queria aproveitar você aqui e te pedir, que conselho você deixaria para um médico, cara, que escutou esse episódio todinho, que tá lá provocado, pensando em, de repente, empreender, fazer alguma coisa, ainda que seja no seu consultório, na sua clínica. Que conselho você daria para esse médico, assim, para ajudá-lo a começar essa empreitada? Muito bom. Acho que é importante pensar em quantas pessoas você vai impactar com a sua decisão. Uau! Porque tem pessoas que estão esperando uma decisão sua, que você não sabe. Hoje eu tenho 52 colaboradores que têm famílias. Caramba. Tem os alunos que têm famílias, e cada decisão nossa que vai sair da gente vai impactar. Então pensa que esse legado que a gente está construindo, você pode construir, você pode ir além, você pode motivar as pessoas a fazer também. Dá para fazer. E se conecta com pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Acho que isso é fundamental, porque a gente tem que olhar alguém crescendo, alguém fazendo para mostrar que é possível. Que foi o 6 em 7 lá atrás. Eu vi pessoas que fizeram, falando, não, dá para eu fazer também. Agora, se você se conectar com pessoas que nunca chegaram lá, você ninguém chega. É longe. Que tipo de referência você vai ter? Então busque as referências, conecte nas referências e estude. Educação, estudo, ninguém tira de você. Não tem governo de esquerda, de direita, qualquer que for, não, nada vai tirar de você a educação. É verdade. Educação, para mim, é a melhor forma de você mudar de vida e estudar. E olha também a educação do ROI, do retorno que a gente falou, porque às vezes eu quero estudar muito algo que vai ter pouco valor, que eu não estou no momento para estudar aquilo, e aí você se mata a estudar e aquilo não tem um valor. Então olha, estou estudando isso, qual o potencial disso? Onde eu posso implementar isso? Que é o que eu estou fazendo muito agora em inteligência artificial. Eu poderia pegar isso e falar, agora eu vou pegar toda essa minha energia para estudar, tocar violino. Não tô nesse momento ainda. Não vai dar ROI estudar não violino, vai estar nesse momento. Como estudar inteligência artificial para então, você. Então pensa, o que você está estudando hoje se vai te dar ROI. Acho que isso é importante. Cara, é sensacional isso, porque na cabeça do médico a gente tem um vício de achar que tem que estudar sempre cada vez mais técnica, mais sobre doenças, mais sobre novos tratamentos, novas medicações, o conhecimento técnico da profissão em si. É claro que isso é importante, cara, você tem que estar sempre atualizado na sua área, mas esse conhecimento isolado não te dá ROI, não te dá retorno. Eu acho que você tem que investir em educação que te dá ROI. É o que é? Educação empresarial. É você aprender vendas, é você aprender marketing, é você aprender gestão, é você aprender branding, posicionamento, é você aprender liderança, é você aprender mentalidade, modelo mental de quem empreende, dá certo. Esse episódio foi um presente nesse sentido. E aí, investir nessa educação, em mentorias, em cursos que trazem esse tipo de conhecimento. Essa é a educação que dá ROI. Essa questão técnica que você trouxe, é exatamente a minha história. Eu era muito técnico, eu era o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil, 100% técnico. E aí, quando eu conversava com o público,
eu conversava mais com outros especialistas. Eu queria falar com o público, mas eu ficava com medo de julgar aqui do lado. Caramba. Então eu não vou falar. Eles vão achar que eu sou burro se eu não falar Selic, se eu não falar CDI. Amei. E aí você vai desconectando do público. Então esquece os profissionais do seu lado, porque a maioria vai te julgar. E esquece isso. Foca no seu público final. Caramba. E foi o que eu fiz. Então parei de falar técnico, entender que eu estou falando com outra pessoa, com um professor, com alguém que quer ser profissional, alguém que está iniciando a jornada, alguém que está desempregado. Eu não estou falando com o especialista que está há 10 anos comigo. Ele não precisa de mim, tá? Deixa ele ali. E aí eu fico com medo dele me julgar. Exatamente. Só que o cara que nunca vai comprar de mim, nunca vai investir em mim, por que eu vou estar olhando para ele? Exatamente. Então parei de ser técnico. Hoje eu sou muito menos técnico nesse sentido. Por conta disso. E aí eu estudei outras coisas, soft skills, gerenciamento, tudo isso que você comentou, Má. Maravilhoso. Então é a minha história. É a minha Caramba, a sua história. Era A gente muito tá vendo técnico. aqui um profissional extremamente técnico, competente ao extremo em sua área, com muitas certificações como bancário, que em um momento da vida viveu um ponto de inflexão e pensou, eu posso empreender e abrir um negócio nisso aqui que eu estudei a vida toda, mas para isso eu preciso estudar marketing, conhecer o Érico Rocha, vendas, fórmula de lançamento, e de lá para cá veio se construindo. E se você não tivesse furado a bolha, né, Fábio? Se não tivesse alguém, eu estaria contando a história de outro Cara, agora. estaria contando a história de outro. E você falou impacto. O quanto de impacto teria deixado de existir na sua vida, dos seus 52 colaboradores, dos tantos outros que ainda chegarão, dos 250 mil alunos e suas famílias. Gente do céu. Para mim, empreender, quando você conecta aqui medicina com empreendedorismo, é você multiplicar o impacto que você pode causar através do conhecimento que você tem. Foi o que você fez, parabéns, você é uma referência. Quero lhe agradecer muito pela sua participação no Podpés. Foi maravilhoso, gente. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Merece, foi demais. Queridos, esse foi o episódio número 36 do Podpés, esse podcast voltado para você, meu colega médico, minha colega médica, para te provocar mesmo, para chacoalhar sua cabeça, para fazer você pensar fora da caixa, você furar a bolha da medicina e pegar todo esse conhecimento incrível que você acumulou ao longo de anos de estudo, de anos de formação técnica e entender formas mais inteligentes de você entregar esse conteúdo para as pessoas e de você impactar mais a vida dos pacientes, seja através de empreender na sua clínica, no seu negócio, ou também através da educação, levando o seu conhecimento para mais e mais pessoas. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, dizer que se você gostou, cara, se esse episódio trouxe algum insight para você, deixa seu comentário aqui, se você não segue a gente ainda aqui no Spotify, já segue a gente no Spotify, segue aqui no YouTube também. Sempre nós trazemos episódios novos, pessoas inspiradoras para vocês. E se você quiser aqui, poxa vida, Fábio, aprendi com ele, quero conhecer mais o Fábio. Como é que te acha, Fábio, nas redes sociais? No Instagram, Fábio Lousada, com Z, _. Fábio Lousada _. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o perfil do Fábio, pra você conhecer. Se você for lá, fala assim, oi, vim do Podpés, me conectei e conversa aí, inicia a conversa, mas se apresenta que veio daqui também, vai ser legal pra gente saber. E no mais, te desejo muita expansão, de mentalidade, de visão, que você não se limite, que você não se apequene, se conecte com pessoas que estão furando a bolha para você crescer e prosperar. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. A minha célebre frase do Clex, inclusive, o sucesso pertence ao médico que se atreve e a medicina é muito bela para ser insignificante. Essa é a nossa filosofia aqui, gente. Um grande beijo. Compartilhe esse episódio com mais pessoas que precisam pensar fora da caixa dentro da medicina. Nos ajuda a espalhar essa mensagem e nos vemos no próximo Podpés. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau. Beijo!